E aí, galera curiosa do Manual da Curiosidade. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai desvendar mistérios e fatos surpreendentes, hoje mergulhando no universo do futebol. Mas calma, não é só sobre gols e táticas, é sobre algo muito mais profundo. Você já parou para pensar que no futebol nem sempre vencer é sinônimo de grandeza? Pois é, parece contraintuitivo, né? A gente está acostumado a ver os campeões levantando troféus, comemorando títulos e entrando para a história por suas conquistas. Mas e aqueles jogadores que, mesmo sem uma estante cheia de medalhas, se tornaram lendas? Alguns dos maiores nomes da história dos gramados nunca levantaram uma taça sequer, mas mesmo assim conquistaram o coração dos torcedores, viraram ídolos eternos e deixaram um legado que nem o tempo apaga. São figuras que transcenderam os resultados, que encantaram pela magia, pela personalidade, pela dedicação ou por representarem algo maior. Hoje você vai conhecer jogadores que se tornaram lendas, mesmo sem nunca terem sentido o gosto de um título. E essa lista, meus amigos, vai mostrar que a paixão pelo futebol vai muito além de uma simples contagem de vitórias. Parece estranho, né? Mas prepara que essa lista vai te surpreender. Vamos explorar as carreiras de atletas que, por diferentes motivos, não alcançaram o topo do pódio nas competições mais importantes, mas que ainda assim são reverenciados e lembrados com carinho e admiração. E no final, eu quero saber, você acha que título define um craque? Será que a ausência de uma Copa do Mundo ou de um campeonato nacional diminui o brilho desses talentos? Então já se acomoda aí e bora mergulhar nessa história que prova que a glória vai muito além das medalhas. Pega a pipoca e vem comigo! Abrindo nossa lista, temos uma figura que era puro rock and roll dentro e fora de campo. George Best. Esse norte-irlandês era simplesmente um gênio da bola, um talento bruto que floresceu no Manchester United durante os vibrantes anos 60. Não é à toa que ele ficou conhecido como o quinto Beatle, não só pela sua aparência estilosa, com cabelos compridos e um ar de popstar, mas principalmente pelo seu talento absurdo e revolucionário dentro das quatro linhas. Best era sinônimo de espetáculo, um jogador que fazia o ingresso valer a pena com seus dribles curtos e desconcertantes, que deixavam os zagueiros plantados na grama, suas arrancadas fulminantes que pareciam desafiar a física e uma frieza impressionante na frente do gol. Ele personificava a alegria de jogar futebol, com um toque de rebeldia e genialidade. Apesar de todo esse talento individual que o levou a ganhar a Bola de Ouro em 1968, um feito gigantesco para qualquer jogador, a carreira de Best em termos de grandes títulos coletivos, especialmente por sua seleção, não foi tão recheada. Pela Irlanda do Norte, ele nunca disputou uma Copa do Mundo e títulos relevantes em nível de seleção simplesmente não vieram. Mesmo assim, o impacto dele foi tão gigantesco que seu nome ecoa até hoje nos cantos apaixonados do Old Trafford, o estádio do Manchester United, e seus lances mágicos continuam viralizando na internet, inspirando novas gerações. George Best é a prova viva de que o talento puro, a capacidade de encantar e de ser diferente, muitas vezes pode ser maior e mais lembrado do que qualquer troféu na estante. Agora, a gente viaja para o Brasil para falar de um cara que não era apenas um jogador de futebol, mas uma força intelectual e política. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o nosso eterno doutor Sócrates. Ele era muito mais do que um craque refinado com passes de calcanhar geniais dentro das quatro linhas. Sócrates era um líder, um pensador, um leitor voraz e um símbolo de resistência e engajamento durante o período do regime militar brasileiro. No Corinthians, onde se tornou um dos maiores ídolos da história do clube, ele não só brilhou com sua técnica apurada e visão de jogo privilegiada, mas também liderou a famosa democracia corintiana, um movimento revolucionário onde jogadores, comissão técnica e funcionários decidiam juntos os rumos do time. Isso, em plena ditadura, era de uma coragem e vanguarda impressionantes.
Na seleção brasileira de 1982, aquela que muitos consideram uma das melhores de todos os tempos, mesmo sem ter vencido a Copa, Sócrates foi um dos protagonistas indiscutíveis. Ao lado de Zico, Falcão e outros craques, ele encantou o mundo com um futebol ofensivo, criativo e poético, que priorizava o espetáculo. Mas como a gente sabe, o futebol nem sempre é justo, e aquela seleção mágica acabou sendo eliminada. E sabe o que ele levou daquela Copa do Mundo da Espanha? A admiração do planeta e uma idolatria eterna dos brasileiros. Porque título que é bom, a Copa do Mundo, infelizmente, não veio para coroar aquela geração. E nem por isso, nem por não ter um Mundial no currículo, ele deixou de ser lembrado como uma das figuras mais inteligentes, carismáticas e marcantes da história, não só do futebol brasileiro, mas do esporte mundial. Sabe aquele tipo de jogador que hoje em dia parece cada vez mais raro? Aquele que escolhe o amor e a identificação com um clube em vez de correr atrás de propostas milionárias e da chance de ganhar títulos em times maiores e mais badalados? Pois é, esse cara existiu e atende pelo nome de Antonio Di Natale. O atacante italiano é um exemplo perfeito de dedicação e lealdade a uma camisa, algo que muitas vezes se perde no futebol moderno movido por cifras astronômicas. Di Natale teve uma carreira longa e extremamente produtiva, e o mais impressionante é que a maior parte dela foi dedicada à Udinese, um clube considerado pequeno ou mediano no cenário italiano e europeu. Ele teve a chance de ir para gigantes, recusou convites de clubes como a Juventus, mas preferiu continuar sendo o rei absoluto em Udine. Com a camisa listrada em preto e branco da Udinese, Di Natale se tornou uma verdadeira máquina de fazer gols. Ele marcou mais de 200 gols pelo clube, um número espetacular que o coloca entre os maiores artilheiros da história do campeonato italiano. Inclusive, ele foi o artilheiro máximo da Série A por 2 temporadas consecutivas, mostrando sua incrível consistência e faro de gol. Ele virou uma lenda local, um ídolo incontestável para os torcedores da Udinese, que o viam como um símbolo do clube. Apesar de toda essa idolatria e dos feitos individuais impressionantes, Di Natale nunca ganhou uma taça importante, nem pela seleção italiana, nem pela Udinese. Mas seu nome é sinônimo de lealdade, profissionalismo e uma capacidade incrível de balançar as redes. Um exemplo de como um jogador pode se tornar eterno para uma torcida e respeitado por todos, sem precisar de uma prateleira cheia de troféus. E se eu te disser que existiu um jogador que passou toda a sua carreira profissional em um único clube, um clube que não está entre os gigantes da Inglaterra, e mesmo assim é considerado um dos jogadores mais talentosos que o país já viu? Esse é Matt Le Tissier, uma lenda absoluta do Southampton Football Club. Le God, como é carinhosamente chamado pelos torcedores dos Saints, era aquele tipo de jogador que fazia lances que pareciam saídos de um videogame, coisas que desafiavam a lógica e levantavam o estádio. Ele era capaz de marcar gols espetaculares de voleio, acertar chutes precisos de fora da área com uma facilidade impressionante e aplicar dribles desconcertantes que deixavam os adversários sem reação. Tudo isso com uma calma e uma classe que eram sua marca registrada. O mais incrível na história de Le Tissier é sua fidelidade ao Southampton. Ele recebeu diversas ofertas de clubes muito maiores e mais ricos, como Manchester United e Chelsea, times que poderiam lhe proporcionar títulos e maior visibilidade. No entanto, ele recusou todas elas, preferindo ser o herói em sua casa, o ídolo máximo de uma torcida apaixonada, do que talvez ser apenas mais um coadjuvante em outro lugar. E o resultado disso? Matt Le Tissier nunca ganhou um título sequer em sua carreira profissional. Nenhuma Copa, nenhuma Liga, nada. Mas isso apaga o brilho dele? De jeito nenhum. Ele é idolatrado em Southampton como uma divindade e reconhecido em toda a Inglaterra como um dos jogadores mais tecnicamente habilidosos e criativos que o futebol inglês já produziu. Para o torcedor do Southampton,
Ele é muito mais do que uma lenda, é um verdadeiro deus da bola. A personificação do talento puro e da lealdade. Para fechar nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com a magia de um camisa 10 clássico, vamos falar de Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, talvez o maior ídolo da história do Flamengo, um clube pelo qual ele conquistou absolutamente tudo. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Mundial de Clubes. A lista é extensa. Zico era um maestro em campo, um artilheiro implacável, um exímio cobrador de faltas, um criador de jogadas geniais e o símbolo máximo de uma geração rubro-negra completamente apaixonada e vitoriosa. No Flamengo, sua prateleira de troféus é invejável e seu legado é indiscutível. Ele era o galinho de Quintino, o rei do Maracanã. Mas quando a gente muda o foco da camisa rubro-negra para a amarelinha da seleção brasileira, a história ganha contornos um pouco diferentes, especialmente no que diz respeito ao título mais cobiçado, a Copa do Mundo. Zico disputou 3 Copas do Mundo pela seleção em 1978, na Argentina, em 1982, na Espanha, e em 1986, no México. E apesar de todo o seu talento e da qualidade das equipes que integrou, em nenhuma delas ele conseguiu levantar a taça. A mais dolorosa, sem dúvida, foi a de 1982, quando aquela seleção espetacular, que jogava um futebol que encantava o planeta, foi eliminada pela Itália na tragédia do Sarriá. Ainda assim, mesmo sem esse título mundial, Zico é universalmente reconhecido como um dos maiores camisas 10 da história do futebol. A falta da Copa do Mundo em seu currículo não apagou, nem um pouco, a sua grandeza. Pelo contrário, talvez só tenha reforçado o quanto o futebol também é feito de paixão, de arte, de suor e de emoções que vão além do resultado final. E aí, depois dessa lista incrível, me diz uma coisa. O que é mais importante para virar lenda? Títulos ou impacto dentro e fora de campo? Vimos aqui 5 exemplos de jogadores que, por caminhos diferentes, marcaram seus nomes na história do futebol mesmo sem terem conquistado os troféus mais cobiçados por suas seleções, ou, em alguns casos, nem por seus clubes. George Best, Sócrates, Di Natale, Letizia, Zico, cada um com sua particularidade, mas todos com algo em comum: um talento que transcendeu as vitórias e derrotas. Esses nomes que você viu aqui provaram que nem sempre levantar troféus é a única forma de entrar para a história. Eles mostraram que a habilidade pura, a lealdade a um clube, a representatividade de ideais, a capacidade de encantar uma torcida ou de liderar movimentos importantes podem ser tão ou mais valiosos do que uma medalha de ouro pendurada no peito. Às vezes, o legado que um jogador deixa é tão forte, tão marcante, que nem uma prateleira vazia consegue apagar. A memória afetiva, os lances geniais, a postura ética, tudo isso constrói um ídolo de uma forma muito poderosa. O futebol é apaixonante justamente por essas nuances, por essas histórias que fogem do roteiro óbvio de campeão. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, porque ajuda demais o Manual do Mundo a continuar trazendo curiosidades como essa. Compartilha com aquele amigo que ama futebol raiz, aquele que valoriza a magia do jogo acima de tudo. E comenta aí embaixo, qual outro jogador você acha que deveria estar nessa lista de craques sem grandes títulos? Queremos saber sua opinião. Até o próximo vídeo. E lembre-se, no futebol, a verdadeira vitória é ser eterno na memória dos torcedores.